Fala galera, tudo bom? Eu achei muito legal que todo mundo se comprometeu, a galera se empolgaram junto comigo com a ideia do desafio, rolou muito assunto e me chamou a atenção o quanto desenvolveu o assunto da água. Eu achei que valia a pena a gente dar uma passada por aqui para falar disso, tá? Eu não preciso falar para ninguém que água é importante, acho que todo mundo está cansado de saber disso, mas às vezes a gente não entende exatamente em que nível ela é importante e em que situações ela é mais ou menos importante. A gente está falando de treino e acaba falando de algumas coisas que são mais voltadas para o nosso físico, que é estético. E é importante entender assim, a água funciona, a água faz parte de todos os processos do corpo. A maior parte do nosso corpo, ela é composta de água. Em média, 65 até 70% dizem do corpo humano é composto de água. Grande parte nos músculos e nas vísceras, que tem mais de 75% da composição de água. E o que isso nos diz? Quando a gente toma pouca água, interfere diretamente em todos os processos, tá? A água é responsável pela regulação da tua temperatura interna, da tua pressão arterial e de processos como digestão, excreção, suor, urina. Esses processos todos são regulados pela quantidade de líquido que você tem no corpo. E isso reflete diretamente na quantidade de água, tá? O excesso de água, eventualmente, causa problemas como desidratação, por mais incrível que pareça. O excesso de água causa desidratação. E em alguns casos, pessoas que tenham problemas renais podem causar insuficiência do processo renal. O teu rim não conseguir filtrar tanta água. Mas aí tem que ser uma quantidade bem alta de água. O mais comum é o contrário, é quando a gente toma pouca água. E aí o que acontece é, todos os processos são regulados pela água. Quando eu tenho água suficiente, o corpo funciona num ritmo normal, no ritmo adequado, e o resultado dos processos de digestão, de absorção mineral, ele é excretado pelo suor, pelas fezes ou pela urina. Quando eu consumo pouca água, esses processos eles ficam diretamente prejudicados. Então o corpo fica mais retido. Você vai ter mais inchaço, vai ir pouco ao banheiro e vai urinar menos. E aí tem algumas coisas que complicam a brincadeira. Por exemplo, é muito comum as meninas, além de tomarem pouca água, irem pouco ao banheiro, tá? Então, fazem xixi poucas vezes por dia, ficam segurando. E todo esse material orgânico que deveria ser excretado, que ele não é excretado, que fica guardando dentro do corpo, ele só vai servir para se transformar em processos inflamatórios. Eu não sei se vocês sabem, mas uma pessoa que não faz cocô, ela pode morrer. Sim, ela morre porque não foi fazer cocô. Então, é muito comum para quem toma muito pouca água ir ao banheiro uma vez a cada 3 dias, 4 dias. Se fosse uma criança, você tinha ido pronto-socorro com ela, porque ela tá 4 dias sem fazer cocô, tá? Agora, um adulto às vezes acha que isso é normal, e não é normal. Você aumenta muito os problemas gastrointestinais que você pode ter. Uma outra coisa que acontece muito quando você toma pouca água é dor de cabeça. As meninas têm muito mais que os meninos. E um dos reflexos disso é porque os meninos lembram de tomar água mais do que as meninas. Então, se você tem dor de cabeça com frequência, enxaqueca, cefaleia, pensa se você está tomando a quantidade de água suficiente. E aí, mais voltado por exercício, a quantidade de água regula o quanto a nossa glândula sudorípada produz. Então, ela faz com que o teu suor seja mais eficiente para manter a temperatura interna regulada. Tem gente que sua mais, tem gente que sua menos, tem inclusive gente que não soa, e isso é perigoso, tá? Precisa procurar um médico para entender se está dentro do normal, se as outras vias de regulação térmica estão funcionando bem, tá? E para quem faz exercício e toma pouca água, pode até se dizer que os prejuízos de performance são sentidos mais lá na frente, tá? Mas algumas coisas são sentidas direto. Sabe aquele pump, aquela sensação de músculo cheio que você faz quando você faz um treino intenso?
Sem água não existe, tá? O que faz acontecer aquele pump é o aumento de circulação sanguínea periférica dentro do músculo. Então, se você não tem líquido suficiente, o pump não acontece. Aquela sensação de músculo cheio, de bem treinado, você não vai ter. Tá? Outra coisa que acontece com muita frequência é a qualidade da pele cai muito. Você não vai ter uma pele que tem um brilho natural, você não vai ter uma pele que tem uma aparência saudável. Ela vai ficar uma pele opaca e enrugada, porque você não toma água. E aí, falaram hoje durante o dia sobre tomar água durante o almoço, e disseram que sim, disseram que não, tal. Pessoal, vamos entender o seguinte. Tem o mundo ideal e tem o mundo real, tá? No mundo ideal, a gente comeria sem consumir líquidos, porque a gente já tem líquidos no nosso corpo, inclusive na própria refeição. Você come e tem líquido lá dentro, você não precisa consumir mais líquido. Agora, se você não consome líquido durante o dia e durante a refeição consumir líquido te ajuda a comer, consuma. Tá? Se você vai consumir líquido durante a refeição, que seja água e não outra coisa qualquer. Porque quando você consome outros alimentos, eles interferem na quantidade de açúcar e carboidratos que você está consumindo. Mesmo os sucos naturais, tá? Eles têm quantidade de açúcar e carboidratos dentro. Algumas frutas, se você consumir a fruta, ainda vai ter uma quantidade interessante de fibra. Mas quando você toma o suco, não, isso daí você perde, tá? Os refrigerantes, então, têm outros componentes. Pode você tomar refrigerante zero? Pode. Um monte de gente vai apontar o dedo, mas a verdade é que pode. Ele tem caloria zero. A única questão aí é a mesma quando se trata das águas saborizadas. Você cria uma dependência a um paladar adocicado. E isso pode ser um problema em outras situações onde você não tem isso disponível. Você passar a depender de consumir água adocicada o tempo todo. Tá? Então, o que eu entendo que é mais saudável? Tenha a sua cota de água. E aí você fica livre para consumir mais algum líquido que faça sentido dentro da sua dieta. Tá? E dieta não precisa ser restrição, tá, galera? Dieta não é sinônimo de restrição, dieta é sinônimo de rotina. Então, quando fala de dieta, não quer dizer que é o que você come pouco ou que você não pode comer A, ou B, ou C, ou D. É só que é a tua rotina alimentar. Então, assim, o que é interessante a gente fazer? Manter uma quantidade mínima de água para manter o nível de hidratação do corpo. Isso se reflete em todos os nossos exames. Quem já fez bioimpedância tem um marcador muito interessante que é a idade corporal. Idade corporal é medida pela quantidade de líquido que você tem no teu corpo. Aí as meninas normalmente fazem exame, uma menina de 25, 26, 28 anos, vai dar que a idade corporal dela é 60. E ela sai brava, enfurecida, dizendo que ela tá com a máquina. Quando na verdade ela só toma pouca água. Tá? As bioimpedâncias todas são feitas através do controle de líquido. Se você toma pouca água, ele vai entender que o teu corpo tem menos água do que deveria ter e aí ele vai adequar. Qual é a idade que aquele corpo deveria ter essa quantidade de água? Então, se você tem água no teu corpo suficiente para uma pessoa de 60 anos, ele vai dizer que a tua idade corporal é essa. Quantidade de água. A conta é de 30 a 50 ml por quilo por dia, dependendo do nível de atividade, considerando-se pessoas não atléticas. Para pessoas que treinam com mais intensidade ou com mais frequência, a conta muda um pouquinho, mas também não é tanto. 60 pode vir a 70 ml por quilo. Para a gente não errar na conta, vamos de 50, que é fácil de calcular, ok? Então, 50 ml de água por quilo por dia. Difícil de tomar? Se você pensar no número total, talvez. Se você for dividindo isso, fica mais fácil. Vamos imaginar que você precise de 7 litros, 3,5 litros na parte da manhã, 3,5 litros na parte da tarde, ou você vai dividir isso daí em 15 copos de água no dia? Você resolveu também, tá? Pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro a importância da água. Foi legal demais falar disso com vocês. A gente volta, daqui a pouco eu tô no box. Tchau!